Sermão do Monte, capítulo 59, parte 1. A prova e os testes da fé. Chegamos agora a algumas considerações finais acerca do quadro contido nos versículos 24 a 27 e também dos dois quadros anteriores, sobre os quais já estudamos. Devemos lembrar-nos de que esse ensino, em geral, tem por desígnio advertir-nos a respeito do terrível e sutil perigo da autodecepção. É espantoso notar-se quanto espaço é dedicado nas páginas do Novo Testamento a avisos dessa natureza. Quão lentos nos mostramos quando se trata de observar e atender a essas coisas. Vemos constantes advertências a respeito de uma crença superficial e leviana, a respeito da tendência de meramente se dizer Senhor, Senhor, e nada mais fazer. Advertências a respeito do perigo de confiarmos em nossas obras e em nossas próprias atividades. No segundo desses quadros de Jesus, esse aspecto nos é incisivamente relembrado. Trata-se de algo que pode ser encontrado por todas as Escrituras do Novo Testamento, podendo ser detectado com frequência nos ensinos de nosso próprio Senhor, bem como nos escritos dos apóstolos depois dele. Mas isso inclui, ao mesmo tempo, o perigo de se confiar nos próprios sentimentos, especialmente se eles forem falsos. Nada existe de tão surpreendente para a mente natural como as exposições feitas no Novo Testamento sobre o tema do amor. Por alguma razão ou outra, tendemos por pensar no amor como uma mera questão de sentimentos ou afetos. Inclinamos-nos por considerá-lo uma mera emoção. E pendemos por transferir isso para a nossa maneira de pensar sobre o grande evangelho neotestamentário do amor, bem como sobre o pronunciamento do amor divino aos pecadores ofensores. Contudo, meditemos por alguns instantes acerca do evangelho de João e de sua primeira epístola, nos quais livros tantas coisas nos é ensinada a respeito do amor, e também em 1 Coríntios 13. Você poderá notar que toda a ênfase dessas porções bíblicas recai sobre o fato de que o amor é algo eminentemente prático. Quão frequentemente nosso Senhor disse, de diversas maneiras, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João capítulo 14, versículo 21. Esse é o preciso ensinamento quanto a essa particularidade. Todas essas advertências existentes no final do Sermão do Monte simplesmente têm o propósito de enfatizar uma coisa, a saber que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. A reiterada ênfase sobre esse ponto tem por intuito resguardar-nos de iludirmos a nós mesmos, pensando que tudo vai bem conosco por motivo de algum sentimento vago e generalizado, de que, porventura, sejamos possuidores. Nosso Senhor assevera que é inútil alguém falar em amá-lo, a menos que também guarde os seus mandamentos. É como se ele houvesse ensinado: aquele que me ama verdadeiramente é o que cumpre o que eu lhe digo para fazer. Coisa alguma é tão falaz como a substituição da obediência definida pelos sentimentos e sensibilidades. Isso é algo que é ressaltado muito enfaticamente nessa grande palavra final de advertência, e essa é a razão pela qual temos considerado
em suas minúcias o que significa estar fazendo a vontade do Pai que está nos céus. O indivíduo prudente é aquele que, tendo ouvido esses ensinamentos, os cumpre. Entretanto, resta-nos ainda considerar o motivo pelo qual o Senhor Jesus dispôs seu ensino sob essa forma particular. Conforme você pode observar, em cada um desses quadros há uma certa nota de advertência. Temos feito alusões casuais acerca daquilo que temos considerado a respeito de cada um, mas, como é claro, não podemos completar essa série de considerações sem primeiramente tomarmos nas mãos a questão do julgamento final anunciado pelo Senhor Jesus em cada um dos quadros que ele traçou a partir do versículo 13. Você deve estar lembrado que é no mesmo versículo onde Cristo fala em se entrar pela porta estreita que ele também começa a aplicar a mensagem do sermão inteiro e a fazer valer a sua porção doutrinária. E é desse ponto em diante que se manifesta a nota do julgamento. Disse Jesus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Temos aqui a nota de advertência logo no início. E essa nota pode ser novamente encontrada exatamente com o mesmo sentido em conexão com o segundo quadro, onde Cristo compara o crente verdadeiro à árvore boa, ao passo que o crente fingido é assemelhado à árvore má. Diz-nos Jesus que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. No quadro seguinte, chegamos às seguintes palavras: muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E essa nota reaparece uma vez mais no último desses quadros, o qual nos apresenta a ideia de dois proprietários de suas residências, porquanto ele nos revela que, um dia, quando essas coisas forem testadas, uma delas haverá de cair, sendo grande a sua ruína. Assim sendo, somos forçados a considerar essa grande questão do julgamento. De fato, temos verificado que não somente essa é uma característica proeminente nesses quadros, no final do Sermão do Monte, como também essa é a nota dominante através de todo esse 7º capítulo de Mateus, a começar pelas palavras: não julgueis para que não sejais julgados. No seu primeiro versículo, o pensamento central que percorre toda essa exortação final é a tremenda nota do juízo final. E, em certo sentido, essa mensagem pode ser expressa como segue: a parte de qualquer outra consideração, a religião falsa é inteiramente inútil. Naturalmente, ela também é errada, tanto quanto qualquer outra coisa falsa é errada. Porém, a parte do fato dela ser errada, em última análise, ela não tem valor. Ela conduz a nada. Ela pode dar satisfação temporária, mas não resiste aos testes reais. Esse é o detalhe enfatizado aqui. Aquele caminho espaçoso pode parecer bastante seguro. Aquela árvore má e corrupta pode parecer saudável quanto ao seu aspecto externo, e alguém até pode imaginar que o seu fruto é bom, até que chegue a examiná-lo de perto, averiguando estar equivocado quanto à sua qualidade.